Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: "O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas." Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça de Deus continue nos impulsionando e nos presenteando com alegria e com paz. O espírito pareador de Jerusalém nivelada por cima. Um título bastante curioso. Vocês vão entender. Hoje em dia é muito comum as pessoas parearem aparelhos via Bluetooth. Quem sabe disso? Levante a mão. Alguns sabem. Parear aparelhos via Bluetooth. Nem sei se a minha pronúncia está boa, mas é o Bluetooth que todo mundo usa. Até quem acha que não usa, acaba usando. É fazer com que uma música que está tocando no seu celular seja ouvida no som do carro sem precisar conectar um cabo sequer. Talvez o exemplo mais conhecido no Brasil são as caixas de som nas praias, uma mais alta que a outra, tocando pisadinha, funk, sertanejo e, por que não, gospel. Todas pareadas, conectadas via Bluetooth. Isso vocês com certeza já viram em alguma praia. Aquele monte de caixa sem fio nenhum, todo mundo tocando um monte de música, tomando a cervejinha, brincando. Todo mundo numa bagunça onde ninguém ouve a música completamente sem a interferência de outra música. Mas essa é a realidade de hoje, onde as pessoas estão pareando seus aparelhos para não ter que usar fio ou para compartilhar alguma coisa, e é uma realidade que todos nós acessamos. O verbo parear significa medir, sincronizar, nivelar. Um exemplo menos tecnológico é você pegar duas jarras de suco que estão com níveis diferentes e parear, deixá-las com o mesmo nível. Isso é parear, por exemplo, líquidos, em dois recipientes. Ou pôr aos pares, casar. As pessoas que estão casadas, elas parearam. O emparelhamento visa tanto criar conexão, ligação, como tem sentido de entrelaçamento, quando duas partículas estão tão fortemente interligadas que o que acontece a uma, igual e automaticamente ocorre a outra. Quem estuda física ou assiste ficção científica sabe da questão do gato, que eu não vou falar o nome porque eu não vou saber pronunciar. Um gato pode estar vivo ou morto dentro de uma caixa. Você não sabe se está vivo ou morto, até que você abra essa caixa e confirme isso. Então isso vai mostrar que ele está em dois estados ao mesmo tempo. Mas isso não tem nada a ver com parear.
O que nós temos aqui é, no mundo quântico, que duas partículas, uma pode estar aqui na igreja e outra em Roma, e o que você fizer a partícula que está nessa igreja, acontecerá também na partícula que está em Roma. Isso é o mundo do pareamento. No Evangelho de Lucas 24, 36b a 48, Jesus começa com uma saudação. O que ele diz? Que a paz esteja com vocês. Na cultura semita, desejar a paz ao outro significa se comprometer em alcançar, em gerar essa paz para o outro, na vida do outro. Quem sabia disso? Eu também não, aprendi estudando agora para esse sermão. A paz na cultura semita é um comprometimento de gerar paz na vida da outra pessoa para quem você deseja paz. Ou seja, a paz do Senhor e vou embora? Não, eu estou comprometido em gerar paz na sua vida. Paz nas Escrituras é shalom. Todo mundo já ouviu falar em shalom? Isto é, trazer e preservar a vida onde há sinais de morte. O significado de paz, shalom, na Bíblia é trazer e preservar a vida onde há sinais de morte. E de fato Jesus faz a saudação da paz para despertar suas discípulas e discípulos para a vida cotidiana renovada pela sua Páscoa. Então Jesus chega ali, eles estão meio que mortos, né? Lá no Emaús, foi o texto anterior, eles estão meio que perdidos, mortos, sem entusiasmo, porque Jesus morreu. Então Jesus está vindo para despertá-los para essa paz. No Evangelho de João, capítulo 14, bastante conhecido, Jesus prepara suas discípulas e discípulos para que percebam sempre sua presença, crendo, especialmente quando ele estiver visivelmente ausente. Será o Espírito Santo a presença do Cristo, por isso ele garante a paz dele e não a paz dos sistemas humanos. É a minha paz que vos dou, não é a paz que o mundo dá. E aqui a gente entrou num ponto que nós não lemos. Os outros versículos do texto de hoje, em seguida ao 48, diz que e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. O que o meu Pai prometeu? Jesus diz, o Espírito Santo. Importante a gente saber disso, apesar de não estar na leitura de hoje, mas faz parte do que nós estamos falando. Inicialmente, susto e medo afloram. Claro, é o esperado e inesperado. Jesus havia morrido e agora ele está de frente para eles. É surpreendente reencontrá-lo vivo, da mesma maneira como muitos precisaram de milagres para crer, mesmo essas pessoas que conviveram com Jesus e participaram do seu ministério estavam incrédulas. A gente percebe que a reação dos discípulos e discípulas ali é de não crença. Eu não creio que ele está aqui. Será que ele mesmo parece um fantasma? Jesus faz o mesmo que fez com a dupla que ia para Emaús. Lança perguntas e informações didáticas para que acordem, reanimem-se. Veio a alegria. O texto diz que eles depois ficaram alegres. Mas essa euforia não ajudou completamente, pois ainda não percebiam que Jesus estava ali como palavra da cruz. Jesus como palavra da cruz. Conforme foi dito mais cedo às mulheres, lá quando elas foram ao túmulo. Qual foi a palavra que foi dito a elas? Nós vamos relembrar. Agora são vocês quem vão dar a continuidade à missão que Jesus iniciou. Foi mais ou menos isso que disse o anjo, ou o moço que estava lá no sepulcro. Assumam o projeto de Jesus de Nazaré. Jesus se apresenta aí para essas pessoas vivo, ainda que com as marcas da tortura mortal,
não para ser prova de um milagre, mas para retomar seu ministério vital, que não deve parar. O ministério de Jesus, apesar da morte, que parece que para tudo, né? A nossa vida para com a morte. Mas aqui Jesus está mostrando que o projeto dele não para com a morte. Por meio do chamado à misericórdia, Jesus está pareando suas discípulas e discípulos, fazendo uma pergunta simples e universal. É aqui que o parear começa a aparecer no Evangelho de hoje. A pergunta que Jesus faz, que começa a parear, trazer os discípulos para uma dimensão importante que Jesus está chamando é: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Como é que uma pergunta simples e tão importante começa a trazer os discípulos para um nível que Jesus requer deles? Desde a ressurreição, onde Jesus encontra suas discípulas e discípulos, ele come alguma coisa. Vocês já perceberam isso? Desde que ele ressurgiu dos mortos, onde ele encontra alguém, ele quer comer alguma coisa ou ele junta para comer alguma coisa. Jesus não comia há 3 dias. Lembram-se? Foi preso, torturado, morto. E aí se passaram 3 dias. Então Jesus, há pelo menos 3 dias, ele não comia nada. E de fato, a retomada de sua atividade, reunindo as pessoas para a comunhão, por meio da partilha que aplaca a fome, precisava acontecer. Jesus pede pão, ou pede peixe, ou pede vinho, para ele poder se alimentar, ele precisa de energia. Ele não é um ser humano, ele não diz que está em carne e osso na frente das pessoas. Ele é um ser humano. Ele estava faminto, e ao darem um pedaço de peixe a ele, logo estariam todos e todas dispostos para continuar. Então esse é um aspecto muito importante no Evangelho, que a gente precisa olhar, prestar atenção e perceber como que Jesus, através de um ato de misericórdia, que ele quer para ele também, ele quer misericórdia para ele ali. As pessoas hajam de misericórdia para o Cristo, pedindo um pedaço de peixe. Ele está trazendo os discípulos e discípulas, pareando com algo muito importante no seu ministério, que é contínuo. Agora temos, por meio da misericórdia, sinais da paz que Jesus dá. Não é a paz que o mundo dá. A paz que ele dá é outro tipo de paz. E aqui essa paz começa a mostrar seus sinais a partir e por meio da misericórdia. E é por isso que Jesus faz funcionar, retomando as instruções segundo as Escrituras e enviando sua gente para proclamar que as pessoas devem converter suas consciências pois o reino está próximo. Lá no início do ministério, quando ele assume seu ministério, segundo o que vinha fazendo João Batista, que apenas chamava para um arrependimento e um batismo no rio, veio Jesus que batiza com o Espírito, mas continua chamando as pessoas para a conversão de suas consciências. Então aqui Jesus, ele relembra seus discípulos e discípulas que é importante que eles agora possam ir anunciar que as pessoas devem converter suas consciências, pois o reino está próximo. Não é o mesmo projeto? É um projeto de Jesus? Não para, ele continua. Disse Jesus: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. O que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no 3º dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento para o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Jerusalém. Começando por Jerusalém. A gente precisa entender por que ele diz começando em Jerusalém.
Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus já havia derramado poder e autoridade às suas discípulas e discípulos, quando os enviara em duplas às cidades judaicas. Agora ordena que a proclamação da mensagem da paz comece em Jerusalém. Então nós começamos falando sobre celulares, pareando, para a gente entender o que significa parear, para o título que eu dei fazer sentido. O título que eu coloquei, o Espírito Pareador, Jerusalém nivelada por cima. E até agora a gente falou de Jesus comendo, falando com seus discípulos e discípulas, e agora aparece Jerusalém. Jerusalém, cujo significado mais comum, eu não sei se vocês já ouviram, já pesquisaram, é Cidade da Paz. É um dos significados mais populares, digamos assim. Porém, inclusive analisando a origem do nome semita, lembra que Shalom é semita, que significa eu dou a paz, mas eu tenho que ter um compromisso. Aqui também Jerusalém, e tem variantes e mais variantes na língua semita, cujo significado é Cidade da Paz. Nós temos aqui, analisando a origem do nome, veremos que Jerusalém são duas cidades, mais popularmente conhecidas como aquela celestial e outra terrestre. A gente já ouviu falar muito disso. Em Apocalipse também traz isso. Quem já ouviu falar na Jerusalém celestial e na Jerusalém celeste? Pois é. Mas para sermos fidedignos, devemos afirmar que tem a Jerusalém que Deus quer. Olha o significado, hein, de Jerusalém. A Jerusalém que Deus quer e a Jerusalém política, delimitada geograficamente no mapa, aquela que elimina profetas e tortura enviados de Deus. E o que isso importa para nós, em que isso implica em nossas vidas? O que essa Jerusalém, ou essas duas cidades de Jerusalém, implicam nas nossas vidas? Nós não estamos falando de um lugar geográfico, mas nós também estamos falando de um lugar geográfico. E esse é o desafio que Jesus traz quando quer parear o nosso entendimento com o entendimento do Espírito. Irmãs e irmãos, Jesus está pareando o nosso ser à vontade de Deus por meio do arrependimento e perdão através da misericórdia. Então a gente precisa entender que o que Jesus está fazendo Ele está nos nivelando por cima. Quem tem o grande entendimento de tudo não é Deus, não é o Espírito, não é o Cristo. Nós precisamos alcançar isso. Hoje na aula sobre oração, foi nos ensinado muito bem que a oração do publicano vai nivelar de baixo para cima. A gente tem que ser humilde e perceber isso. Então nós vamos nivelar, Jesus vai nos nivelar por cima. E é através então do arrependimento e perdão e através do exercício da misericórdia. É em Jesus que a Jerusalém caída política, ou a Jerusalém ser humano, pois não precisa ser uma cidade. Essa Jerusalém caída é pareada à Jerusalém que Deus quer. Jesus está trazendo a necessidade de que se faça um pareamento da Jerusalém política que persegue, que mata, com a Jerusalém que Deus quer, a Jerusalém da paz. Pareamento no sentido de unificar, fazer as pazes entre a paz de Deus e a paz humana, conforme Apocalipse 21. Quem quiser depois pode conferir. O desejo de Deus, que é o desejo de Jesus, e que é o que o Espírito faz funcionar dentro da gente, é nivelar,
é fazer as pazes, porque nós temos uma paz muito ruim. Nós, seres humanos, temos uma paz muito precária. A nossa paz, o abraço da paz mostra isso, mas a gente tem compromisso com o abraço da paz? Será que eu tenho compromisso com o abraço que eu dei em cada uma? Então Jesus quer parear para que a gente tenha a paz de Deus. Jerusalém é, portanto, representação da humanidade como morada do Espírito, onde se inicia essa unificação, a nova aliança de Deus com seu povo em todo o universo. E a presença permanente do Espírito, que ele anunciou, que ele garantiu que viria e veio, vai confirmar isso no dia da festa de Pentecostes. Então vai ser muito legal quando a gente chegar no texto de Pentecostes, no dia de Pentecostes, a gente trazer essa reflexão. Mas para que essa unificação seja completa, para que a justiça e a paz se beijem, conforme o Salmo 85, 10b, é necessário que a palavra da cruz alcance o coração de toda a humanidade, para a honra e glória do nome de Deus e a vinda do reino de humanidade. Então tem muito trabalho para fazer. E a gente tem que assumir o compromisso da paz. Então que Deus assim nos abençoe e que isso possa frutificar nas nossas vidas, que as nossas ações, os nossos passos possam de fato acontecer como Shalom, como uma Jerusalém, conforme a vontade de Deus. Amém.